MHz, Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do grupo Raio Natal. Vem aí, 12 em ponto 98. 98. Começa agora 12 em ponto 98. Boa tarde, está começando agora o 12 em ponto, é isso mesmo. A partir de agora nós temos as principais notícias do dia, os destaques locais, nacionais e internacionais, sempre, claro, com muita opinião. Eu sou Andréia Freitas e conto com a sua audiência e participação a partir de agora. E aqui ao meu lado, Ana Karina Castro e Túlio Lemos. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Andréia Freitas, a gata da bancada do 12 em ponto. Nossa! Maravilhosa! Olha quem fala, né? Boa tarde, Túlio Lemos, o nosso platinado. Boa tarde, ouvintes internautas da 98 FM. Boa tarde, platinado Túlio Lemos. Muito bem. Boa tarde, Ana Karina Castro. Boa tarde, Andréia Freitas, Moniquete e aos ouvintes internautas do 12 em ponto aqui da 98 FM. Então vamos aos destaques desta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. O governo anuncia pagamento de 5 milhões em retroativo do piso da enfermagem no estado. Boa notícia. Consórcio Nordeste, Fátima cobra a regra mais justa para a lei de dívidas nos estados. Não se pode tratar desiguais de maneira igual. Perfeito. Estado fica sem tornozeleiras para presos pela terceira vez em 14 meses. Calote. Comerciantes fazem manifestação na Câmara contra projeto de concessão do terminal da Redinha. Ainda vai dar muito o que falar. Tribunal de Contas da União libera Lula de devolver relógio de luxo que ganhou em 2005. Liberado. Tudo isso e muito mais agora no 12 em ponto da 98 FM. No ar, 12 em ponto 98. Agora são 12 horas e 4 minutos. Desde já agradecemos a sua audiência. Você que está sintonizado conosco aí, que nos leva de carona para o seu trabalho, se você está indo deixar os seus filhos na escola, sintonizado na 98.9 FM. Muito obrigada pela sua audiência. Mas temos também a nossa audiência no youtube.com da 98 FM, inclusive já estamos conectados no YouTube também e já aguardando a sua participação. Já aviso que é interessante, uma dica boa é você se inscrever no canal da 98 FM e já ativar as notificações, porque quando a gente entrar ao vivo, vocês já serão informados e aí não perdem nada do 12 em ponto. E ainda dá o joinha para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Cristiane Lemos já está por aqui, Reginaldo Miguel, José Antônio da Silva, Naja Maria também, Nicodemos Ferreira, Agostinho Silva, Cirilo Félix, Antônio Haroldo, Paulo César, todo mundo já ligado aqui conosco pelo youtube.com 98 FM Natal. Mas também temos o aplicativo da 98 com transmissões ao vivo, promoções, notícias do portal e também interação. Falando em interação, boa tarde, Moniquinha. Qual é o número do nosso WhatsApp? Boa tarde, loiras e o platinado. 981419898. 981419898. É isso aí, Moniquinha. Obrigada. E tem aquele recadinho importante dos áudios, né, Moniquinha? Até 30 segundos, tá ótimo, viu, gente? Para dar mais espaço aí para as outras pessoas participarem também, né? É isso mesmo. Então a gente vai começar agora o 12 em ponto falando o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde Pública anunciou que vai fazer aí
fará no próximo dia 25 o repasse da primeira parcela do retroativo do complemento do piso da enfermagem aos trabalhadores da rede estadual de saúde. O total de aproximadamente 5 milhões de reais cobre 1 mês e meio do total de 4 meses de retroativos, maio a agosto de 2023, que parte aí no caso dos servidores que ainda não receberam, né? O repasse será feito a pouco mais de 5 mil vínculos de servidores. A medida foi informada à representação dos trabalhadores em uma reunião no centro administrativo em meio à paralisação de 48 horas da categoria, que nós falamos aqui também sobre esse assunto na bancada. Os valores de complemento do piso da enfermagem são enviados pelo Ministério da Saúde para a CESAP, que faz o repasse mensal aos trabalhadores. Em nota, a CESAP informou que desde o fim de 2023, as equipes técnica e de gestão da secretaria realizam reuniões, contatos e encaminham ofícios ao Ministério em prol de solucionar a questão. Inclusive, a nota diz o seguinte: a CESAP segue com compromisso, seguindo o que já foi sinalizado anteriormente aos servidores desde o início das negociações, de buscar o repasse final da União para o pagamento do restante dos retroativos. Inclusive, quem está no nosso canal do YouTube da 98 FM está vendo aí alguma das imagens dessa paralisação, né? Foi uma paralisação de 48 horas dos servidores da enfermagem cobrando justamente esse repasse. Bancada. Pois é, o governo que só funciona na base da pressão. Mais uma vez a gente vendo aí uma categoria importantíssima, os enfermeiros cobrando o compromisso do governo assumido em 2023 de fazer o repasse do retroativo do piso da enfermagem. Dinheiro que teoricamente nem deveria sair dos cofres estaduais, deveria ter vindo já através de repasses do Ministério da Saúde, de um governo aliado da governadora Fátima Bezerra. O governo federal é um governo petista. O presidente Lula veio fazer, campanha para a governadora Fátima Bezerra. Fátima prometeu que o estado do Rio Grande do Norte viveria tempos melhores, o melhor iria começar, porque pela primeira vez na história teríamos o governo federal completamente alinhado ao governo estadual. Fátima aqui, Lula lá. Então, os servidores precisaram cobrar durante meses, fazer algumas paralisações, algumas manifestações. Essa de ontem, a paralisação de 48 horas, foi em frente ao centro administrativo, realmente colocando pressão no governo, chamou a atenção dos veículos de comunicação, a imprensa também cobrou, e o secretário Pedro Lopes acabou anunciando que iria receber a categoria, e finalmente o governo do estado sinaliza o pagamento da primeira parcela. Então, foi assim com os policiais militares, com os bombeiros militares, está sendo assim com praticamente todas as categorias. Só funciona na base da pressão para correr atrás do recurso para fazer o pagamento. A pressão, ela é exercida, ela é legítima, mas há uma diferença muito grande no formato da pressão e nos órgãos que recebem a pressão. Somente foi possível que os servidores da saúde fizessem pressão lá dentro do centro administrativo em frente à governadoria, porque não há nenhuma decisão impetrada pelo governo e uma decisão judicial impedindo paralisação. O problema dos profissionais da saúde é o mesmo no estado e nos municípios, e na Prefeitura de Natal é rigorosamente o mesmo. Então, a crítica que Karina faz ela pode ser repetida também em relação à Prefeitura de Natal, com um detalhe, com um agravante, é que em Natal não se pode fazer manifestação, porque a Prefeitura entrou na Justiça e a Justiça impediu de que os servidores da saúde fizessem manifestação. Esse impedimento faz com que a gente imagine que na Prefeitura está tudo bem,
quando na realidade não está. É rigorosamente a mesma situação. Só que de um lado, no caso do governo, eles podem protestar, foram recebidos, foi feito a promessa, o compromisso de fazer o pagamento. Na Prefeitura de Natal não se posicionou, não recebeu e nem os servidores podem se manifestar. É uma situação extremamente delicada para os servidores que estão diante de um mesmo problema, mas que de um lado pode se pressionar, pode se fazer movimentação, manifestação, e do outro eles estão praticamente censurados, né, de fazer algum tipo de manifestação em relação à Prefeitura de Natal. Agora a gente volta a falar sobre a reunião dos governadores do Nordeste, né, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa reunião começou ontem pela manhã. Nós comentamos assim que existia a expectativa, ela não tinha até ao final da edição do 12 em Ponto, não tinha terminado ainda, mas foi uma reunião importante onde os governadores se reuniram com o presidente do Senado em Brasília para pedir mudanças no projeto de renegociação de dívidas dos estados de autoria do próprio senador. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, é a presidente do consórcio Nordeste e liderou a reunião. Entre as reivindicações, governadores pediram mudança no critério de distribuição dos recursos do fundo de equalização proposto no projeto. Parte das sugestões já haviam, inclusive, sido apresentadas por Fátima Bezerra em um artigo publicado na semana passada. Né? A ideia é que a proposta beneficie estados com endividamento baixo. Né? Pelo projeto de Pacheco, estados poderão entregar ativos próprios e, em contrapartida, ter um abatimento na taxa de indexação da dívida, que hoje equivale aí ao índice de preços ao consumidor amplo mais 4%. Parte da dívida também poderá ser convertida em investimentos. Porém, nem todos os estados têm dívidas altas e nem ativos para entregar à União. Por isso, Pacheco propôs um fundo de equalização das dívidas que será composto pelo equivalente a 1% dos juros que os estados pagariam à União. A reivindicação dos governadores do Nordeste é que esse percentual seja alterado para 2%. Né? Segundo os governadores, o presidente do Senado ficou sensibilizado com as reivindicações e as negociações serão feitas ao longo dos próximos dias. A ideia é que o texto seja votado na semana que vem no Congresso. Por meio de sua assessoria, Pacheco afirmou que não houveram avanços na discussão para que os estados do Nordeste não sejam deixados de fora do projeto de renegociação das dívidas. E a governadora Fátima Bezerra, em entrevista à CNN Brasil, né, afirmou que cobrou, inclusive, um critério mais justo. Vamos ouvir aí a governadora Fátima Bezerra. O que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando exatamente que essa renegociação das dívidas, ela se dê sem perder de vista o sentido exatamente da isonomia. Ela se dê, Débora, sem perder de vista que não pode tratar os desiguais de maneira igual. Daí a importância desse fundo, o Fundo de Equalização Federativa. Nós estamos propondo, porque hoje no projeto de lei, o fundo seria formado por 1%. Nós estamos propondo que, ao invés de 1%, passe para 2%. E por que o critério do FPE? Para redistribuição exatamente desses recursos, porque é o critério mais justo, que, portanto, assegura uma melhor distribuição desses recursos, olhando as desigualdades do ponto de vista socioeconômico regionais que nós temos. Pois é, ouvimos aí a governadora Fátima Bezerra defendendo a utilização do critério do Fundo de Participação dos Estados para dividir os recursos previstos aí no Fundo de Equalização da Renegociação das Dívidas dos Estados. É uma proposta justa, a gente chegou a comentar sobre isso ontem, inclusive a governadora representando aqui os governadores do Nordeste, pedindo aí esse aumento do desconto, né, dos juros, passando de 1% para 2%, porque aí em cima dos juros, né, o dinheiro que seria arrecadado cria para esse fundo em cima dos juros que os estados iriam pagar das dívidas com a União. Então, passando para 2% e dividindo de uma forma mais equânime, né, levando em consideração
o que se faz no Fundo de Participação dos Estados. Além disso, os governadores também aqui do Nordeste levaram um outro pedido ao presidente do Senado, que foi as dívidas dos estados com instituições privadas, como bancos, né? Então, além das dívidas com a União, os estados também, aqui do Nordeste principalmente, pedindo para que o presidente do Senado inclua no seu projeto também essa renegociação, essa espécie de anistia de juros das dívidas com os bancos, para que também possam ser renegociadas e ter prazos de pagamentos alongados. É o caso do Rio Grande do Norte, que tem endividamento já elevado com bancos, inclusive fazendo novos endividamentos agora, já neste ano, para fazer a manutenção das rodovias. Então, seria também uma proposta que beneficiaria o estado do Rio Grande do Norte. E só complementando, antes do Túlio Lemos falar, olha, apenas 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles concentram sozinhos 87% da dívida consolidada líquida de todos os entes da federação, estimada em 826 bilhões no fim de 2023. O Rio Grande do Norte deve só 4,1 bilhões. E você vê por essa dívida aí, a gente tá falando de estados, o Rio Grande do Sul já chegou a quebrar uma vez, Minas teve dificuldades e Rio de Janeiro também, mas São Paulo nunca teve dificuldades. São estados ricos e que concentram predominantemente essas dívidas em relação à União. Não pode ser realmente um critério igual. O critério da distribuição do FPE, né, pode ser realmente um critério justo. Agora, esse projeto só tem chance de passar porque é no Senado. E por que eu estou falando isso? Por uma questão numérica e de representatividade. O Senado é a casa revisora e é a casa que tem a representação igualitária do Brasil. Igualitária em que sentido? No Rio Grande do Norte nós temos 3 senadores, Rogério Marinho, Zenaide Maia e Stilson Valentim. A mesma coisa de São Paulo, do Rio, de Minas. É a representatividade igual. Aí, o Senado representa os estados. Os estados. Os entes. Exatamente. Né? Enquanto a Câmara representa a população. Então é por isso que é proporcional. Não, todos os estados representam, as duas situações representam os estados. Não, mas proporcionalmente, estados maiores, a população é maior, precisa de mais representantes. Mas é justamente aí, eles continuam representando os estados. Só que há um número bem maior e absolutamente desproporcional numa briga. É proporcional à sua população. Então, enquanto o Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais, São Paulo tem mais de 70. E aí você vai ver também o Rio com uma quantidade gigante, Minas Gerais. Quando a discussão vai para a Câmara, essa força política é absolutamente avassaladora comparando com os estados nordestinos, que têm uma representatividade bem menor. Quando é no Senado, o voto de Stilson tem o mesmo peso do voto de um senador de São Paulo, o voto de Rogério é igual do mesmo senador de Minas e o voto de Zenaide é igual, tem o mesmo peso do voto do senador de Romário, por exemplo, senador lá do Rio de Janeiro. Então, essa situação de representatividade dá, de certa maneira, um peso maior e um peso nessa discussão e no voto no Senado. Por isso que esse projeto tem chance de passar, porque é no Senado da República. Se fosse na Câmara, a história talvez fosse diferente. Mas de toda forma vai ter que passar pelas duas casas legislativas. Mas ele sendo votado no Senado Federal, já vai com uma representatividade, com um relatório diferente, já vai com uma votação diferenciada. Né? Lógico que tem, exatamente. Aí lá, para fazer a modificação, é em cima do que foi aprovado no Senado Federal. O projeto de renegociação das dívidas dos estados deve entrar na pauta de votações do Senado na próxima semana. Agora vamos aqui para o cenário em Natal. Câmara Municipal de Natal. Comerciantes realizaram nesta quarta-feira uma manifestação na Câmara Municipal de Natal contra o projeto de lei que prevê a concessão à iniciativa privada do terminal turístico da Ridinha, que está sendo construído pela Prefeitura do Natal.
O projeto enviado pelo prefeito Álvaro Dias, né, do Republicanos, no mês passado, está tramitando nas comissões, mas havia um receio dos comerciantes de que a urgência fosse votada nesta quarta-feira em uma possível manobra da bancada governista, aproveitando aí o quórum formado para análise de outras matérias que são consensuais. Apesar do temor dos comerciantes, nenhum requerimento foi apresentado pela bancada governista e o projeto seguirá tramitando. O vereador Daniel Valença, do PT, disse que os vereadores que apoiam Álvaro Dias desistiram de pautar a urgência por causa do protesto. O líder do governo, Kleber Fernandes, do Republicanos, negou a informação. Os comerciantes, eles reclamam que, apesar de terem trabalhado por décadas na Ridinha, agora eles não têm garantia de que vão permanecer no novo espaço. E aí eles se queixam também do valor que terão de pagar para ficar no novo terminal. Né? No plenário, os vereadores também discutiram o assunto, inclusive temos a fala aí do oposicionista Robério Paulino, do PSOL, que criticou a prefeitura por tentar conceder o equipamento aí à iniciativa privada. Vamos ouvir. É que a prefeitura tenha gasto milhões para reformar esses dois equipamentos e agora vai entregar para a iniciativa privada. Nós acreditamos na oposição, votamos contra da primeira vez, né? Porque nós achamos que é um processo de fato de privatização, de entrega de equipamentos que são públicos, que o Estado, que a prefeitura deveria gerir para a iniciativa privada. Porque eles se colocam, se apoiam no argumento de que tudo aquilo que é público é mal gerido. Isso foi uma ideia criada, isso não é verdade. O Brasil só teve uma empresa de petróleo quando foi criada a Petrobras, porque todas as empresas petrolíferas estavam no Brasil e não quiseram explorar petróleo, porque o petróleo brasileiro estava no mar. O Brasil só conseguiu explorar petróleo com uma empresa estatal. Então essa história que se criou, que tudo aquilo que é público não presta, tem que ser privatizado, isso foi criado, essa ideia foi criada. Nós podemos ter sim, tanto o mercado da Redinha quanto o Teatro Sandoval Vanderlei, gerido pelo município de forma eficiente. Pois é, ouvimos aí o vereador, né, Robério Paulino. A gente lembra também que foram 2 projetos encaminhados pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, à Câmara Municipal para conceder a iniciativa privada também a gestão do Teatro Municipal Sandoval Vanderlei. E nós temos aí também a fala do vereador Ranieri Barbosa defendendo essas concessões. Sou totalmente favorável por entender. É muito importante a população Natal saber. As concessões públicas é importante para Natal pela sua administração. A exemplo, temos o Arena das Dunas administrado uma concessão de 30 anos por uma empresa. Olha como a Arena das Dunas tem qualidade. Veja que o Machadão foi interditado quando era sob a administração do município. Hoje temos uma rodoviária que tem uma concessão também pública, funcionando também super bem. Temos o Hotel Barreira Roxa na Via Costeira, numa outra concessão pública de 30 anos que o governo do estado deliberou, que é um hotel de referência nacional como um hotel escola, e um dos melhores hotéis da Via Costeira, inclusive com a gastronomia de altíssimo nível. Se fosse administrado pelo estado, não teria essa condição. Então, nós sabemos das dificuldades que o município tem de manutenção e custeio de seus equipamentos. A exemplo que quando há uma concessão que o setor produtivo administra, a qualidade permanece. Pois é, ouvimos aí o vereador Ranieri Barbosa e a gente traz o assunto mais uma vez aqui para a bancada do 12 em ponto. Ana Karina. Olha, eu acredito que a Câmara não adiou a votação desse projeto, não pautou em regime de urgência por conta ali dessa manifestação de 6 ou 7 comerciantes. Porque para quem está no rádio ouvindo, né, parece que foi um grande protesto de comerciantes, quando tinham ali 6, 7, na minha contagem, na imagem, né, de comerciantes levantando lá um papelzinho, uma folha de ofício, falando a Redinha não está à venda. Mas eles representam. Representam. Qual o problema de ser pouco? São 40, são 50, são 60, são quantos comerciantes, né, beneficiados e 6 ali fazendo o protesto, reclamando. Então tem que ver que nível de representatividade é esse, ou é apenas para dar quórum ao vereador de oposição, Daniel, que está sempre colocando dificuldades nos projetos e nas ações e nas obras desenvolvidas aqui pela Prefeitura do Natal. Então eu acredito que, segundo o próprio líder, vereador Kleber Fernandes, né, não houve qualquer tipo de desistência por conta desse protesto, porque não é um protesto, inclusive, que seja tão significativo a ponto de fazer os vereadores recuarem
de uma pauta tão importante para Natal. Agora, em relação a essa defesa do Estado maior, do Estado administrando tudo, tomando conta de tudo, é muito interessante quando o político de esquerda está na oposição. Quando o político de esquerda está na oposição, o discurso é esse: contra a privatização, a favor do Estado administrar tudo, gerir tudo, que o Estado tem competência sim para fazer isso. Quando o político entra na posição de gestor, o discurso muda e na prática eles fazem o que o mercado, o que a sociedade, o que as pessoas esperam, né? Que é justamente parcerias públicos-privadas para entregar alguns equipamentos públicos para a administração da iniciativa privada. A própria governadora Fátima Bezerra fez isso no Teatro Lauro Monte, lá em Mossoró. Entregou a concessão lá da administração do teatro para o Banco do Nordeste. É isso que a Prefeitura do Natal está fazendo com o Teatro Sandoval Vanderlei no Alecrim, né? Repassando, fazendo uma concessão para que o SESC possa... Mas o Banco do Nordeste é público. O SESC possa administrar, mas é um banco, é uma instituição, né? É uma instituição financeira. Privado. Mas também não é o Estado que está administrando, está repassando, está terceirizando a administração. É verdade. Né? O SESC também não é uma coisa privada, faz parte daquele sistema S que recebe inclusive financiamento público. Então, assim, o discurso quando se está na oposição da esquerda é contra a privatização, é como se a iniciativa privada fosse a grande vilã da sociedade. Mas quando senta na cadeira, vê o quão importante é essa parceria do público com o privado. Porque o Estado não tem condição de fazer tudo. O Estado não tem condição de administrar bem tudo. O mercado de São Paulo, que é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, é administrado pela iniciativa privada. Por que aqui em Natal também não pode ser e se transformar num grande polo turístico? Bem cuidado, com a manutenção em dia, né? Ao contrário do que era antes, o mercado da Ridinha. Mal cuidado, que as pessoas não tinham nem prazer em frequentar. Então, tudo isso tem que ser pesado e medido. Não é só porque é um discurso de esquerda, de oposição. Essa discussão precisa ser mais responsável. Eu acho que precisa se respeitar os pontos de vista, né? Na realidade, o discurso do vereador Ranieri Barbosa é o que eu havia falado, acho que ontem aqui. É a confissão de que o Estado, enquanto gestor, seja município, Estado ou União, é a confissão da incompetência estatal, da falta de competência para gerenciar situações. Porque você vai no shopping... O Estado não tem dinheiro para tudo, Túlio. Mas tem, para certas situações tem. Mas vamos lá, isso é discutível realmente. Não precisa ter uma posição fechada. Agora, sobre essa situação aí de administrar, no caso do mercado da Ridinha, mas a questão do ponto de vista teórico aí dessa situação, a gente leva para a prática, né, e vê que é o Estado que ele mesmo se confessa incompetente, porque as coisas públicas, vamos lá, vou citar dois exemplos. Você vai num hospital privado, aí você vê lá tudo limpinho, tudo organizado. Vai num público, é tudo desorganizado. Vai numa clínica privada, é tudo organizado, televisão, ar-condicionado. Vai numa UBS, é totalmente desmantelada. Por que isso? É incompetência, não tem nada a ver com questão ideológica, não. É que não se olha para o público com o olhar que deve ser dado pelo poder público. Você vai num shopping center, né? Um dos dois shoppings aqui de Natal, os maiores aqui, o banheiro é limpíssimo. Vá num órgão público que você vai ver um desastre. Mais uma razão pra gente aproveitar a expertise da iniciativa privada. Mas isso não é questão de expertise não, Karina. É o básico. Eu fui ontem lá no shopping, tem um cara no banheiro dos homens, o cara lá com um vassourão limpando o tempo todo. Isso é difícil você botar num órgão público? Não, é incompetência mesmo. É falta de visão, sempre achando que o público tem que ser ruim, tem que ser pior, tem que ser, não pode ser
comparado ao privado. Agora, se há uma discussão sobre isso, e aí sim a gente entra em outra situação, que é a salvaguarda desse pessoal que está lá há 30, 40 anos. Eles não são donos, é bem verdade. Isso é patrimônio público. Agora, se você vai conceder um espaço para a iniciativa privada e concede um contrato de 25 anos, por que quem está lá só vai ter um contrato de 3? Algo está errado. O olhar para quem vai gerenciar a iniciativa privada, ela vai receber 25 anos para poder administrar o negócio. Já quem está lá há muitos anos, há 30, 40, só tem 3 de garantia. Então é esse ponto que eu acho que nessas comissões e mesmo no plenário precisa ser discutido. O pessoal lá não é que seja contra, não. 2 pontos foram postos aí. Um é o valor que eles vão pagar para poder utilizar uma área pública. E o outro ponto é justamente o tempo que eles vão ter de garantia para ficar. Não precisa ser eterno, não, mas há uma desproporção muito grande na situação que está hoje. Um com 25 e o outro com 3 anos apenas. Ok, vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais discussão aqui no 12 em Ponto. Aguarde. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Variedade de presente na Van é o que não falta. Meu pai, casca de bala, na Van ele é o cara. Fim de semana das ferramentas na Van. O seu paizão vai amar. Caixa para ferramentas de R$ 89,90 por R$ 49,99. Grande, com divisórias, perfeita para guardar ferramentas por só R$ 49,99. Travas de metal mais resistentes. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Dia dos Pais à Van. Seu casca de bala merece um presentão. No mês dos pais, no Mar Vermelho tem o melhor precinho pro paizão. Confira as ofertas. Coxão mole bovino resfriado, 27,99 o quilo. Filé de peito Bela Vida congelado, 16,99 o quilo. Coxas e sobrecoxas Levida congelada, 7,39 o quilo. Manteiga Sertão Jucurutu com sal 500 gramas, 18,90 cada. Queijo mussarela Áurea, peça ou pedaço, 32,90 o quilo. Mês dos pais, no Mar Vermelho, é pra encher o carrinho. Visite nossas lojas, BR Natal, Parnamirim e Ceasa. Mar Vermelho, barato é aqui. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vale a pena, vem pro Vale, vale a pena, vem comprar. Começou a melhor promoção da cidade. Bota fora do Vale do Pará. Aproveite ofertas imbatíveis de 4 a 17 de agosto. E só amanhã, eu disse só amanhã, tem caixa acoplada Luzarte só R$289. Tinta Glazur acrílica Souvenir só R$119. Visite nossas lojas ou compre pelo Vale Zap. Vale do Pará. Aqui vale a pena comprar. 98. Não importa quanto tempo passe, tem coisas que o seu pai guarda pra sempre. Os momentos com você. No Dia dos Pais, crie novas memórias com ele no Shopping Cidade Jardim. Compartilhe bons momentos e os melhores presentes. Shopping Cidade Jardim, o shopping de todo dia. Dia dos Pais Americanas. Passou, sextou, apaixonou. Ainda dá tempo de garantir celular, barbeador, TVs, chocolates e muito mais para presentear. Seja qual for a paixão do seu pai. Passe na loja e baixe o app. Americanas, passou, sextou. Ofertas de férias é no Queiroz Atacadão. Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Belo Grão, R$4,98. Farinha de trigo fina 1 quilo, R$3,98. Leite condensado Piracanjuba ou Moça, R$5,48. Leite em poninho 750 gramas, R$26,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Queiroz Atacadão e economize de verdade. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. Agenda Propaganda apresenta Matheus Ceará no show Meta a Mão que o Dedo é Pouco. Domingo, 25 de agosto, 20 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria ou ru.com. Matheus Ceará, o contador de piadas desbocado sem as amarras da TV, em novo show Meta a Mão que o Dedo é Pouco. 25 de agosto, no Teatro Riachuelo. Você não pode perder. Apoio Hotel Barreira Roxa, Michele Tour, Construtora Rasbum.
12 em ponto 98. 12 horas e 35 minutos. Estamos de volta aqui com 12 em ponto. A gente começa falando que, olha, a Prefeitura do Natal nomeou nesta quinta-feira Aldo Fernandes de Souza Neto para assumir a liderança da Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD. O novo titular da pasta vai ficar no lugar de Adamires França, que solicitou e teve exoneração do cargo publicada por meio de portaria. As informações constam na última edição do Diário Oficial da Capital. Aldo Fernandes de Souza Neto já vinha, atuando na Prefeitura do Natal como secretário adjunto da Administração Geral da Secretaria Municipal de Educação do município. Além da experiência na gestão pública, o novo titular da SEMAD é advogado e professor também. Na nossa tela ali está aparecendo, na verdade, a foto do vereador Kleber Fernandes, que é o líder, do da governo. bancada na Câmara. Na Câmara, não é o secretário que foi nomeado. Aldo, na verdade, você já falou, ele estava como advogado, salvo engano, de Mossoró, amigo inclusive do nosso Saulo Spinelli, que nunca mais deu ar da graça aqui na nossa bancada, e assume agora essa função aí de secretário de administração, como a gente falou ontem, nessa saída de Adamires da secretaria, e segue o jogo. Pois é, e olha só, gente, o Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel registrou recordes de pacientes vítimas de acidente de moto no mês de julho. A repórter Érica Silva traz pra gente todas as informações. A maior unidade de saúde da rede pública do Rio Grande do Norte, o Hospital Valfredo Gurgel registrou um recorde de atendimentos a vítimas de acidentes com motocicletas em julho de 2024. A unidade recebeu 860 vítimas de acidentes com motos ao longo dos 31 dias do mês, representando uma média de 27 pacientes por dia. Os números foram anunciados pela Secretaria de Saúde do Estado nesta quinta. Em julho de 2024, Valfredo Gurgel atendeu 100 pessoas a mais do que julho do ano passado, quando o hospital já havia registrado um recorde. O número é 13% maior do que junho desse ano, quando o hospital atendeu 757 pessoas que vieram após sofrerem acidentes com motocicleta. Do total de atendidos ao longo do mês, 332 pessoas vieram de acidentes ocorridos em Natal. O dia com mais atendimentos foi 28 de julho, um domingo, quando 42 vítimas de acidentes de moto deram entrada no pronto-socorro Clóvis Sarinho. Érica Silva para o Grupo Dial Natal. Obrigada aí, reportagem de Érica Silva, bem completinha, falando sobre esses números impressionantes. E olha que chama atenção, num domingo, o registro aí de atendimentos no Hospital Valfredo Gurgel, Túlio Lemos. Ainda bem que tem o Hospital Valfredo Gurgel e que eles são atendidos, porque são números realmente estarrecedores. É praticamente um acidente a cada hora. Isso todos os dias. É um acidente a cada hora, todos os dias. Então, é realmente uma situação extremamente preocupante. E acidente de carro, você ainda, dependendo da violência da colisão, pode não acontecer absolutamente nada com os passageiros e com os motoristas. Mas acidente de moto é absolutamente impossível de não acontecer nada, porque o motociclista, ele é o próprio para-choque da moto, ele é tudo. Então é preciso ter muito cuidado, campanhas educativas que inclusive o Detran está fazendo atualmente, é preciso fazer mais, orientar mais, porque há motociclistas que respeitam o trânsito e há aqueles irresponsáveis, todo dia os motoristas se deparam com essa situação de motociclista costurando o trânsito sem a menor responsabilidade, sem preocupação se vem um outro atrás, se o carro avançou, eles ficam fazendo esse zigue-zague no trânsito, logicamente que não são todos, mas os números mostram que boa parte dos que fazem isso estão terminando no Valfredo Gurgel, o que é realmente lamentável. Pois é, e a gente tem visto aí um aumento
aumento no registro de acidentes com motociclistas. Lembrando que também temos hoje um serviço de transporte público, que é o Ubermoto, né? Que também fez aumentar o número de motociclistas circulando pelo trânsito. Eu tenho visto muito mais motos circulando pelas nossas vias aqui em Natal e, na maioria, transportando alguém na garupa. Então, mostrando que realmente é um serviço que veio para ficar, é um serviço que está se multiplicando. Agora, os cuidados no trânsito precisam ser redobrados. Porque, de fato, Túlio Lemos, o que ocorre é que os motociclistas, eles não respeitam as regras de trânsito. Eles saem costurando no meio dos carros. Muitas vezes, eles surgem de repente, né? E não dá tempo do motorista, não dá tempo para o motorista que vem no seu veículo identificar que tem uma moto que de repente surge e acaba provocando determinados acidentes. Então, é muito importante que realmente o poder público faça campanhas, oriente. Lá em Parnamirim, por exemplo, a prefeitura anunciou ontem que vai aderir a uma campanha que é o Trânsito Cidadão. Justamente, eles vão desenvolver ações, vão em parceria com a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e a própria Secretaria de Mobilidade Urbana de Parnamirim. Ontem, inclusive, teve uma reunião com o Ministério Público, porque essa campanha foi idealizada pelo próprio Ministério Público Estadual e está pedindo adesão ali dos municípios, principalmente aqui na região metropolitana de Natal. Porque o que está acontecendo? Está superlotando as unidades de saúde, de urgência, as UPAs, o Hospital Valfredo Gurgel e outras unidades que atendem aí essas pessoas que se acidentam no trânsito. Então, campanhas educativas, ações e inclusive reforço aí no sistema de urgência, no sistema de saúde, nos pronto atendimentos de urgência, porque o número de acidentes de fato vem aumentando. Vamos agora, então, de eleições 2024? Notícias. Eleições 2024. 12h42, Túlio Lemos e Ana Karina Castro, é hoje, viu? Hoje a Rádio 98 FM vai divulgar a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura do Natal, realizada após as convenções partidárias. O levantamento foi feito pelo Instituto Datavero. A divulgação vai acontecer dentro do programa Repórter 98 a partir das 18 horas. O levantamento Datavero mediu intenções de voto para a Prefeitura nos cenários espontâneo e estimulado, tanto para o primeiro quanto para o possível segundo turno. Também há intenções de voto para vereador. Na pesquisa para prefeito, aí foram incluídos os nomes de todos os 6 candidatos homologados em convenção, né? Carlos Eduardo, Heró Bezerra, Nando Poeta, Natália Bonavides, Paulinho Freire e Rafael Mota. A pesquisa 98 FM Datavero ouviu 1.000 eleitores em Natal entre os dias 5 e 6 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, com intervalo de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é o RN 05348/2024. Vai dar spoiler, Túlio Lemos? Ou vamos ter que aguardar o Repórter 98 às 18 horas? Estamos curiosas para saber estes números agora, né? Depois das chapas, né? Oficialmente aí apresentadas. 18 horas, né? 18 horas! Mas há dados... Preservando a carteira, né? Há dados interessantes aí, por exemplo... né, dados que foi... interessantes. Não, é que gosto de spoiler. A ideia até do próprio Filinto de saber... Não é eventual, não é o confronto lá direto do segundo turno, que isso dá para fazer, mas é mais adiante. Mas é o seguinte, se o seu candidato é fulano, mas se ele não passar para o segundo turno, quem é o seu candidato no segundo turno? Boa! Então isso aí você vai ver a migração. Quem votava no primeiro turno, quem votou vai votar no primeiro turno, exemplo, em Natália, se ela não for para o segundo turno, o voto dela vai para onde? A distribuição, aí tem os percentuais aí, a distribuição. Entre quem? Quem vota Vamos lá, vou simular. em Rafael Se Mota. eu fosse eleitora, né? Se eu fosse consultada,
a pessoa que vota na esquerda, Natália, petista, né, a ala mais radical da esquerda, num segundo turno tendo, por exemplo, Paulinho e Carlos Eduardo, Paulinho representando o centro-direita, Carlos Eduardo representando centro-esquerda, porque já votou em Lula e em Fátima. Vocês acham que o voto da Natália vai para onde? Mais tarde a gente vai saber. Eu acho, eu vou chutar aqui, eu acho que vai para Carlos Eduardo. Pois é, mas ele não vai para Carlos Eduardo ou para outro candidato de forma integral. Ele é fatiado entre os candidatos. Não há nenhuma migração integral. Quem votou em Carlos Eduardo, se ele não for, vai 100% para fulano ou para cicrano. Então é interessante ver essa migração do voto no eventual segundo turno. Essa questão que vocês falaram aí também do vereador, também um dado aí chamou a atenção, o formato também da pesquisa Datavero é um cruzamento que Filinto sugeriu. Porque tem um vereador vinculado ao prefeito, né? O camarada é vereador e o percentual dele vinculado ao prefeito. Mas aí foi feito o inverso também. Foi feito o seguinte: o percentual dado para o vereador fulano de tal, quem é o prefeito que esse eleitor dele escolhe. Aí você clica no vereador, clica no candidato a vereador e vai aparecer quem é o candidato a prefeito, ou quem são, a distribuição também, a migração ou a distribuição dos votos desse vereador também é algo bem interessante e novo nesse aspecto aí, de saber para onde está indo, como é que estão os votos dos vereadores, para você ver se há uma fidelidade, não do vereador, mas do voto dele, o voto do eleitor dele, né? Há essa fidelidade para o candidato que ele está apoiando no momento. A gente vai saber isso aí também mais tarde, além das avaliações de gestão e outra situação sobre avaliação. O eleitor que aprova ou desaprova Lula, vota em quem para prefeito, predominantemente? O que aprova escolhe um candidato e o que desaprova escolhe outro candidato. No caso de Fátima, do mesmo jeito, e no caso de Álvaro, do mesmo jeito. A gente vai ver como é que funciona essa migração, aliás, essa definição do voto do eleitor, que faz uma avaliação positiva ou negativa para a gestão nacional, para a gestão estadual e também para a administração da capital potiguar. Expectativas foram criadas, Túlio Lemos, todos aguardando então a divulgação do resultado da pesquisa Datavero hoje no Repórter 98, pesquisa contratada pela Rádio 98 FM Natal, e você está certo em não dar o spoiler e não vazar dados da pesquisa, porque por aí, aqui na região metropolitana de Natal inclusive, tem candidato vazando o resultado de pesquisa antes da divulgação oficial autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pois é, alguns institutos contratados para realizar pesquisas, os candidatos estão vazando o resultado antes, tendo acesso ao resultado antes da divulgação oficial do Instituto da Pesquisa. Isso inclusive é considerado uma irregularidade grave. É crime, com uma multa de 53 mil reais. A partir de 50 até 100 mil reais. Então pode ser que dê problema aí tanto para o Instituto quanto para veículos que divulgaram a pesquisa antes do tempo e também para candidatos que estão aproveitando ali, né, com verdadeiras bolas de cristais, antecipando resultados de pesquisas que ainda nem tinham sido publicadas. É verdade, é crime, na verdade, considerado um crime eleitoral aí, eu digo eleitoral porque justamente ele é punido pela Justiça Eleitoral com essa multa. E só um detalhe da pesquisa Datavero 98 FM, que vai ser divulgado logo mais às 18 horas, é sobre a eleição neste momento, com o cenário atual, ela seria decidida no primeiro turno, Carlos Eduardo vencendo, levando a parada no dia 6 de outubro, ou a disputa iria para um segundo turno na eleição aqui em Natal? Os números são bem interessantes sobre essa situação aí de segundo ou primeiro turno aqui na capital potiguar. Aguarde. Eu não vou perder mais tarde. Então às 18 horas. 18 horas, Repórter 98, aí a primeira pesquisa de intenções de votos para a Prefeitura de Natal, realizada após as convenções
partidárias. Estamos todos muito ansiosos, né, Túlio Lemos? Justamente. E Filinto vai fazer, como ele fez da outra vez, o espelhamento do iPad aqui para a tela, quem for assistir pelo canal do YouTube, né, vai ver justamente os dados, tem comparativo com as outras pesquisas que foram realizadas pelo mesmo instituto com a 98 FM, dá para saber se cresceu, se diminuiu, rejeição também, dá para você fazer esse comparativo aí. Então, imperdível hoje às 18 horas aqui na 98 FM, Filinto Filho, Tiago Rebolo e Georgia Neri. E toda a repercussão e análise geral da pesquisa amanhã aqui no 12 em Ponto. Justamente. É isso aí, encerramos então nossos assuntos das eleições 2024. Você acabou de ouvir Notícias Eleições 2024. 12 horas e 50 minutos, vamos agora na editoria de polícia. O Rio Grande do Norte voltou a ter problemas com o monitoramento eletrônico de presos que progridem para o regime semiaberto. Isso porque cerca de 500 presos que mudaram do regime fechado para o semiaberto recentemente não estão sendo monitorados com tornozeleiras eletrônicas. É a terceira vez que o problema se repete no intervalo aí de 14 meses. A denúncia partiu de fontes da Segurança Pública Potiguar e confirmada pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, SEAP. Ao todo, o Estado possui mais de 3.000 presos no regime semiaberto. O juiz da primeira Vara Regional de Execuções Penais, Henrique Baltazar, explica que é obrigação do Estado dispor do dispositivo eletrônico de monitoramento para quando o preso progredir do regime fechado para o semiaberto. Mesmo quando há falta, o magistrado é obrigado por lei a conceder o alvará de progressão. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária disse que há demanda reprimida de pelo menos 500 tornozeleiras e disse que há falta de equipamento no mercado. A pasta disse ainda que está fazendo agendamentos para desinstalação e manutenção de dispositivos danificados. Não foi, inclusive, estipulado pela SEAP um prazo para regularização. Olha, não é a primeira vez que o Estado fica com problemas nesse serviço aí, afetando a questão da segurança pública, inclusive, da sociedade, porque os presos estão sendo liberados sem a tornozeleira, sem o monitoramento. Em fevereiro deste ano, a pasta suspendeu o fornecimento das tornozeleiras em virtude, alegando que uma das empresas prestadoras de serviço estava com a remessa dos equipamentos presa em Guarulhos. Na época, eram 500 tornozeleiras. Antes, em maio de 2023, o Estado já tinha dificuldades em instalar as tornozeleiras, alegando falta de envio por parte de uma das empresas, fazendo com que o judiciário chegasse a suspender a pena dos presos. Meses depois, em novembro, o jornal Tribuna do Norte publicou uma reportagem mostrando que, na verdade, era o governo que estava devendo à empresa que oferecia, que entregava ali os equipamentos. O governo do estado, em novembro, estava devendo R$2.400.000 à empresa de tornozeleiras. E a empresa estava com 4 meses em aberto. O Estado, ao invés de pagar naquela época a empresa, contratou uma nova empresa. E eu cheguei até a comentar aqui na bancada do 12 em Ponto. Não paga a anterior, vai fazer um contrato emergencial com outra, vai atrasar a outra e lá na frente vão suspender novamente. Não sou nenhuma profeta, mas está acontecendo exatamente isso, né, que eu falei que ia acontecer. O governo não honra com seus compromissos junto aos fornecedores, as empresas não têm, essa gordura financeira para passar 4, 5 meses sem receber e acaba suspendendo o fornecimento. E tá aí novamente o estado do Rio Grande do Norte, 500 presos que mudaram de regime sem o uso da tornozeleira eletrônica e a sociedade fica aí só vendo. É uma situação realmente preocupante, porque na hora em que a tornozeleira, inclusive, ela serve tanto para fazer esse monitoramento, né? E quando o preso consegue essa progressão de regime, você desafoga o sistema penitenciário. Mas o monitoramento é essencial, porque a polícia já fez várias prisões, efetuou prisões de furtos ou de roubos, que quando ia olhar o local, era alguém que estava com a tornozeleira e estava naquele local.
local, ou seja, conseguia fazer a prisão justamente por saber quem estava ali naquele momento através do monitoramento. Então, é importante. Por quê? Porque o preso está no semiaberto. Se ele estiver com a tornozeleira, o Estado, enquanto instituição, e a Justiça também sabem onde é que ele está. A qualquer momento ele pode ser acionado. Já sem a tornozeleira, ele fica justamente no escuro, ou seja, fica sem saber onde ele está, o que está fazendo e se pode cometer outros crimes. Você não vai ter a segurança de que foi ele porque ele estava ou não naquele lugar. É uma situação que precisa ser realmente resolvida o mais rápido possível. Ainda nesse assunto, mas agora num cenário nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez, mas ele terá que usar tornozeleira. Moraes revogou a prisão preventiva por entender que os elementos que levaram à prisão há 1 ano não se aplicam mais ao caso. Quando solto, Silvanei Vasquez terá que cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de se apresentar à justiça periodicamente, cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país, suspensão do porte de arma de fogo e proibição de uso das redes sociais. Silvanei está preso desde 9 de agosto de 2023 por ordem do STF, acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então presidente Bolsonaro. Atualmente ele cumpre a prisão preventiva no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, e até às 9h20 ele ainda não tinha deixado o presídio. Moraes também proibiu a comunicação de Silvanei com outros investigados. É impressionante, O STF soltou o traficante André do Rap, ele já está foragido, e ele ficou foragido ali. Acho que uma notícia que eu tive dele em 2023 é que ele estava 3 anos foragido. Grandes criminosos do país conseguem a sua liberdade com muito mais facilidade, com penas inclusive muito mais reduzidas do que as pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que participaram da manifestação do 8 de janeiro, acusadas de golpistas, pegando aí penas de até 17 anos de prisão. A gente está vendo protestos agora em relação à eleição da Venezuela, as pessoas, a população indo às ruas, quebrando, arrastando a estátua de Che Guevara e tal, fazendo protesto. Lá, aqui a mídia cobre como manifestação, como protesto da população que não aceitou o resultado das eleições. Aqui, quando os brasileiros foram às ruas para se manifestar também contra o resultado das eleições, eles foram tratados como golpistas, eles foram presos. E até hoje, fica aí essa guerra da comunicação, as pessoas dizendo que estavam lá para se manifestar, alguns passaram do ponto e depredaram o patrimônio público. Isso sim é crime, tem que pagar pelo crime de depredação de patrimônio público, do prejuízo que causou ao erário. Agora, pegar penas como se fossem os criminosos mais perigosos do país. Essa semana eu vi uma notícia de que uma mãe que está presa lá, uma mãe que tem 3 crianças, foi inclusive transferida de presídio sem que sequer a defesa tivesse sido informada. Então tem senhoras, tem pessoas, tem velhinhas que estão presas, tem uma senhora fazendo tratamento de câncer, Nunca, na ficha dela, nunca tinha cometido nem infração de trânsito, mas está lá presa, condenada, porque participou dos atos do 8 de janeiro e essas pessoas estão sendo tratadas como criminosas. Esse aqui, policial rodoviário federal de carreira, que era lá o diretor-geral da PRF, preso durante todo esse tempo sem sequer o processo ter sido julgado. Não foi condenado, mas passou todo esse tempo preso. E as pessoas acham isso muito normal politicamente. Quem está do outro lado aplaude, bate palma, porque é isso mesmo, são golpistas, queriam acabar com a democracia no Brasil, queriam dar um golpe e aplaudem pessoas de bem. Tanto tempo na cadeia, enquanto tantos criminosos ficam soltos. Esse comparativo é absolutamente despropositado e desproporcional diante das situações que são feitas, A gente não pode olhar para o Silvanei e achar que ele apenas é um homem de bem, estava cumprindo o seu papel. É alguém que atentou
contra a democracia, sim. Ele usou o instrumento de Estado enquanto investido numa função pública para tentar fraudar o resultado de uma eleição. Isso é muito grave, porque as pessoas estão olhando para a Venezuela e estão se criando toda aquela situação com razão. Mas a gente não pode olhar para a Venezuela, que é uma ditadura, que fraudou uma eleição, e achar que os que tentaram aqui não devem ter uma punição severíssima, justa, porque lá na Venezuela não pode, sabe por quê? Porque não há democracia. Era o que eles queriam fazer aqui. Ficou bem claro isso. Essa história de depredação, isso é história da carochinha. Lá existiam várias faixas, vários vídeos que foram gravados pedindo o quê? Ditadura militar, volta dos militares, fim do Supremo Tribunal Federal, né? O fim da democracia. Essas pessoas não podem ser tratadas como se tivessem quebrado uma vidraça, não. Eles quebraram a vidraça da democracia. Não podemos olhar para aquele 8 de janeiro com essa simplicidade, como se fosse algo normal. Eles foram só se manifestar. Velhinhas, senhorinhas, foram lá com toda a violência possível, pedindo a volta de um regime militar ditatorial que, se estivesse em vigor, nós não estaríamos aqui. E nem eles estariam protestando sobre absolutamente nada. Então, essa história de cada vez mais as penas precisam ser severas, sim, para dar lição, para exemplificar que não se pode atentar contra a democracia num país democrático. Até porque a democracia é que permitiu que Bolsonaro fosse eleito, que Lula fosse eleito, que Collor fosse eleito. É assim que funciona a alternância de poder, oxigenação do processo via eleições, em que as pessoas são respeitadas nas suas escolhas. E esse Silvinei não queria respeitar as escolhas. Ele estava fazendo blitz, né, para evitar que eleitores pudessem chegar no local da votação. Isso não pode ser normal, tratado como se fosse um homem de bem que simplesmente estava fazendo algo porque é ligado ao ex-presidente. Ele sim cometeu, e não sou eu que estou dizendo, ele cometeu crime sim, e dito pela investigação da Polícia Federal e todo o processo que foi feito aí. Então, cada vez que a gente olha para o 8 de janeiro e achar que é apenas uma manifestação, é alguém que está com saudade da ditadura militar. Porque ali estava gente querendo sim acabar com a nossa democracia. Esse é o discurso da acusação contra Silvanei, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que durante as eleições de 2000... Com provas da Polícia Federal da investigação. A Polícia Federal, o segmento da Polícia Federal que está investigando, porque a Polícia Federal, a instituição como um todo, não é formada apenas por esses indicados pelo presidente Lula para hoje direcionar a instituição e promover as investigações. Não é assim que funciona. Alexandre de Moraes não é a justiça do Brasil. Ele é apenas um ministro dentro do STF. Então a gente não pode generalizar, porque Alexandre de Moraes tomou uma decisão, é a justiça do Brasil. Ele representa. Ele é um ministro, mas você não pode dizer que ele é a justiça do Brasil. Foi que disse isso aqui? Não, o que eu estou dizendo é que não dá para generalizar quando você pega determinados pessoas que estão, um promotor que acusa, não é o Ministério Público, embora ele faça parte do Ministério. Karina. Eu sei, mas existem pessoas com posicionamento político dentro das instituições. Quem? É só dizer e denunciar. Existem pessoas com posicionamento, assim como nas bancadas dos programas também existem pessoas com posicionamento político. É natural. Não é natural. É natural da sociedade. Então, quando o jornalista tem que fazer avaliação do que ele pensa. Quando o diretor da Polícia Rodoviária Federal determinou que houvesse blitz nas rodovias, todas as eleições houve blitz nas rodovias. Como aconteceu em 2022, Karina. Para evitar o transporte ilegal de eleitores, porque isso é crime. Isso é crime eleitoral. Não se pode conduzir eleitores para locais de votação. Não se pode fazer transporte de eleitores. Isso sempre foi crime. Agora, no ano que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo isso e poderia prejudicar os eleitores de Lula, porque eles estavam sim sendo transportados para votar, aí a Justiça, o ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral disse que não era para haver fiscalização, não era para haver blitz. E aí usaram dizendo que as blitz estavam sendo usadas só para perseguir os eleitores de Lula. Então, esse foi o discurso criado para fazer não foi a investigação da Polícia Federal, Karina. Todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal
federal investigou, eram Karina? ligados politicamente Quem investigou, Karina? Você não pode desmoralizar uma investigação federal só pra... Uma ordem legal não é cumprida pelos agentes. E os agentes não confirmaram que receberam uma ordem ilegal. Vamos seguir aqui que a gente agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o Tribunal de Contas da União libera Lula de devolver relógio de luxo que ganhou em 2005. A gente volta já. Agora. CYD 517. FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Estamos apresentando 12.98. Surpreenda-se com a qualidade da internet Alaris e curta 7 vidas em uma com nossa ultra velocidade. Internet de 650 mega com Wi-Fi e instalação grátis por apenas R$ 99,99. Desperte seu potencial ilimitado com a Alaris. Ligue 10.600 ou visite a loja mais próxima de você. Alaris, internet que te leva mais longe. 50 anos de alegria em um navio do açaí, vem navegar. Vambora! 5 milhões mudam a vida. Na promoção todos podem ganhar. Vem se dar bem. Planos de ser um milionário e navegar é só aqui. Prêmio instantâneo todo dia, 50. Aniversário Açaí, um show de prêmios e de preço baixo. O que era bom ficou ainda melhor. A integração temporal não acabou. Pelo contrário, melhorou, aumentando de 60 para 90 minutos. Mas atenção, para garantir esse benefício é necessário cadastrar a sua biometria facial. Para o cliente que possui cartão Vale Transporte, procure o RH da sua empresa. Já aqueles com cartão Passe Fácil e profissional sem foto, devem procurar um dos 47 pontos de atendimento no BUS credenciados. Seturne, transporte público de qualidade é dever do Estado, direito do cidadão. Ameaças de busca e apreensão? Não perca ou entregue seu veículo. Na Infinity Consumidor você reduz em até 80% o valor da sua dívida de financiamento de carro ou moto. Empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. Se você não conseguir pagar seu veículo, compramos, quitamos e você sai com dinheiro na hora. Também limpamos o seu nome e aumentamos seu score. A consultoria é gratuita e não cobramos pagamentos antecipados. Ligue agora e agende com um dos nossos consultores no 4004-2821 ou passe o WhatsApp no DDD 84 991 15 8008. Infinity em defesa do consumidor. 98 FM. Neste Dia dos Pais, o Midway tem tudo para você encontrar aquele presente pro paizão. É tanta loja e tanta variedade que tem opções para todos os bolsos e todos os tipos de pai. Ah, e não pense que seu pai não liga para presente. É claro que ele vai amar. Então já sabe, né? Tem que passar no Midway. Dia dos Pais Midway Mall. Os melhores presentes para todos os pais. Lulu Santos está de volta ao palco do Teatro Riachuelo com a turnê Barítono, apresentando um repertório recheado de sucessos dos seus 50 anos de carreira. Você não pode perder. É dia 24 de agosto, no Teatro Riachuelo. Garanta já seu ingresso na bilheteria do teatro e em uhu.com. Realização Opus Entretenimento. No Atacadão, além do preço baixo, você ainda tem a facilidade na hora de pagar todas as suas compras. A novidade fica por conta do benefício de parcelar todas as suas compras em 3 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard e Elo. É oportunidade para o seu negócio e mais comodidade para a sua casa. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras de cartões e condições nas lojas. Qualidade, o menor preço e o melhor atendimento. No Baratão das Embalagens você vai encontrar sacolas descartáveis, muitas variedades, milhares de itens pra você escolher. No Baratão das Embalagens tem o melhor pra você. Baratão, Baratão, Baratão das Embalagens. Baratão, Baratão, Baratão das Embalagens. Baratão das Embalagens, 3025-5555.
12 em ponto 98. Estamos de volta. Para você que está sintonizando agora na 98 FM, você está no 12 em ponto. As principais notícias do dia você tem aqui sempre com muita opinião. E temos ouvinte, Moniquinha? Com certeza. 981419898. Túlio Platinado, não. É Túlio Targaryen. Da família Targaryen, da antiga Valíria aí, dominador de dragões. Valeu, Túlio. Um abraço, Jefferson Marques. Boa tarde, 12 pontos, você da bancada. É João Maria, de São Miguel do Ouro. Essa governadora aí, essa governadora aí pensa piorar, mas não melhorar. Essa governadora Maria, ela só Deus na causa mesmo. Aí, e faz cada vez mais prejudicar o povo. Valeu, bancada. Boa tarde, bancada, boa tarde, ouvintes. Félix falando. O amigo Túlio Lemos aí tem que entender que, querendo ou não, a iniciativa privada, juntamente com o governo, só vem a somar. Passando aqui, ó, na governadoria. O matagal tá quase 1 metro, tá entendendo? O pessoal da governadoria aqui, não tem nem competência para estar mandando limpar o jardim. Se fosse uma loja, se fosse um supermercado, qualquer outra coisa, privado, tendo lucro, com certeza estaria tudo organizado. Então tá mais do que correto fazer essa iniciativa aí lá no mercado da Ridinha, porque vai ficar um negócio padrão. Boa tarde, 98, boa tarde, bancada do 12 ponto. Túlio Lemos, no spoiler dele, já quis dizer especificamente que nas intenções de votos aí nas pesquisas que vai haver um segundo turno. Isso só faltou confirmar positivamente. Mas o que ele soltou agora há pouco aí, cerca de 1 minuto atrás, 2 minutos, eu acho, nas intenções de voto, quer dizer que há segundo turno, né? Segundo as pesquisas. Boa tarde, Ana Karina, boa tarde, Túlio Lemos. Túlio Lemos agora está dizendo que o cara lá é ditador. Anteriormente eu não via você dizer isso aí não, entendeu? É José Carlos aqui do bairro Planalto. Agora Maduro é ditador, mas anteriormente, inclusive quando ele veio aqui no Brasil recebido aí por Lula, eu estava assistindo aí os programas aí, você nunca disse que ele era ditador não. Já mudou de ideia? Zé Carlos, não diga isso. Tava vindo tão bem. Na realidade, não mudei de ideia. Eu sempre disse, né, que Maduro é ditador e que existem outros ditadores pelo mundo afora aí, sejam eles de esquerda e de direita. Não mudei e nem mudo em relação a isso. Não há acordo. Sou amante da democracia, né? Não há nada que faça como tentam fazer com a democracia brasileira, dizendo que ela foi sufocada com medo dos comunistas, aí os militares assumiram, tudo mentira, né? Assim como fazem lá, como Maduro disse, com medo dos fascistas, também está errado, né? Ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, é abominável. O regime é esse nosso, é democracia, esse sim. E eu nunca disse que Maduro não era ditador, não. Você devia estar com o rádio ligado em outro lugar, eu estava desligado, não estava ouvindo direito. Agora, quem ama a democracia mesmo é o presidente Lula, não é, ouvinte querido que participou aqui com a gente? O presidente Lula que diz ser o defensor da democracia. Esse sim, anda abraçado com o Nicolás Maduro. Deixa eu mandar um alô aqui pro Josenildo Batista ligado com a gente, direito ao assunto também conectado, Paulo César. Temos aqui também Iveson Cavalcante, Dira Dantas, Ronilson Paiva, Cristiane Lemos aqui, Luiz Flávio, Ailton Araújo. Muito obrigada pela audiência dessa turma que está animada aqui também no nosso canal do YouTube. Vamos seguindo aqui falando, e agora a gente fala que o Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não precisa devolver um relógio de ouro da marca Cartier que ganhou em 2005.
Os ministros do Tribunal de Contas da União seguiram o voto do ministro Jorge Oliveira, que entendeu que, por falta de norma clara para o tratamento dos presentes recebidos, os itens não devem ser devolvidos. Segundo ele, a norma deve estar prevista em legislação, uma atribuição do Congresso e não em determinação da Corte, como foi estabelecido em 2016. O entendimento de Oliveira, seguido pela maioria dos ministros, abre caminho para uma rediscussão no TCU do processo sobre as joias e armas dadas pelo governo da Arábia Saudita ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu já tinha até trazido essa discussão mais técnica aqui para a bancada do 12 em Ponto, porque há um processo, há uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ele ter ficado com os presentes que ganhou enquanto presidente da República, dizendo que ele teria roubado as joias, né? E aí deveria ser preso por roubar as joias, porque feriu um entendimento do Tribunal de Contas da União. Só que o entendimento, a resolução do Tribunal de Contas da União não é lei. E para ser crime no Brasil, algo para ser considerado crime no Brasil, é preciso que exista uma lei anterior que o defina. E no Brasil, presidentes da República ficarem com presentes, não existe nenhuma lei tornando crime. Então, esse foi o entendimento feito agora consolidado pelo Tribunal de Contas da União. 5 ministros votaram com o seguinte argumento: não existe legislação específica sobre presentes de caráter personalíssimos, apesar do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União em 2016. É preciso respeitar o princípio da moralidade, mas também o da legalidade. E aí essa tese favorece tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 ministros votaram diferentes, perderam na votação, mas eles entenderam que em 2016 o Tribunal de Contas entendeu que os presentes de alto valor comercial, mesmo considerados personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Então, o entendimento, segundo esses 2 ministros, não poderia ser estendido ao presidente Lula, porque esse entendimento seria posterior ao recebimento dos presentes de Lula. E a lei, o entendimento não iria retroagir para prejudicar o ex-presidente. E o entendimento do Valton Alencar, um dos ministros, foi que todos os presentes de todos os presidentes da nossa República deveriam ser devolvidos, incluindo os itens de Lula e Bolsonaro, o que isso nunca aconteceu e ele também foi um voto perdido. O interessante disso tudo é que depois dessa decisão do Tribunal de Contas da União, esse novo entendimento, que com certeza abre um precedente, vai ser usado pela defesa do presidente Jair Bolsonaro para defendê-lo aí dessas acusações absurdas, o presidente Lula se disse usado pelo Tribunal de Contas para inocentar Bolsonaro, e agora ele diz que ele quer devolver o relógio. Interessante que não é só relógio, ele saiu com 11 containers de presente, né? O relógio é o que está sendo mais discutido, digamos assim, agora. E aí ele diz que agora ele quer devolver. Por quê? Porque ele não quer que a tese do Tribunal de Contas beneficie Jair Bolsonaro, que sequer ficou com os presentes. Teve que devolver e os presentes já não estão mais com Jair Messias Bolsonaro. Não é assim tão simples, né? Não é assim tão simples. Se o presente fosse para ficar, não vinha numa mochila escondida para burlar, inclusive, a Receita Federal. Não teria sido enviado num avião para ser vendido às escondidas nos Estados Unidos, né? Não teria nada disso, não teria sido pressionado nenhum servidor da Receita para que ele tomasse providências de pegar as joias, que avaliadas aí, segundo a Polícia Federal, no valor de 20 milhões de reais. São coisas realmente diferentes, o formato diferente, a maneira como cada um agiu diante da situação. E aí, era diante de, seja resolução, seja lei, seja o que for, existia em um momento e não existia em outro. Então, no caso de Bolsonaro, não se trata de perseguição, não. É muito fácil essa tese, né? Para tudo que se coloca de feito errado dele, se botar na conta da perseguição. Isso aí é bacana, porque você não tem a menor preocupação de saber se o fato é verdadeiro ou não, se a conduta foi ilícita, foi errada, foi irregular. Qual foi o valor das joias de Bolsonaro? 20 milhões? A Polícia Federal que avaliou em cerca de 20 milhões de reais. Já houve a correção e elas foram avaliadas em 5 milhões e 600 mil. Tinha sido a Polícia Federal que tinha sido avaliada.
Pois é, então a Polícia Federal errou, é possível. E aí a gente não pode permanecer divulgando o erro. Pois é, justamente como você estava fazendo agora, dizendo que era a mesma coisa e não era, né? São situações diferentes. E o formato foi diferente. Essa questão do relógio foi dada como uma autoridade e não chegou escondido no Brasil. A gente viu como as joias foram tratadas. Foi realmente uma coisa absurda a forma como foi. A gente não pode achar isso que foi normal. Se fosse normal, ela tinha recebido essas joias, teriam recebido um tratamento de algo tranquilo. Recebi isso aqui, tá aqui. Não, precisou vir escondido na mochila do ministro, passar escondido pela alfândega para não ir para a Receita Federal, porque se fosse para a Receita, teria que ficar como patrimônio público. Então não pode ser a mesma coisa, não pode se igualar situações absolutamente diferentes, porque a lei, em um momento ou em outro, elas eram realmente diferentes. Simples assim. Deixa eu trazer uma reportagem aqui da CNN, né? Inclusive citando a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela entende que a decisão do Tribunal de Contas da União sobre o relógio de Luiz Inácio Lula da Silva não altera os supostos crimes cometidos por Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. E a principal diferença entre os casos, segundo integrantes da PF que foram ouvidos pela CNN, é a tentativa de venda e recompra dos itens recebidos por Bolsonaro. Essas mesmas fontes argumentam que a tese de um órgão de contas não deve prevalecer sobre o Código Penal. A corrente vencedora do TCU, avaliou que não há legislação que defina claramente o que deve ser feito com presentes de alto valor recebidos por chefes de Estado durante o exercício do cargo. Segundo apurou a reportagem, esse entendimento, porém, realmente pode beneficiar Bolsonaro caso fique concluído que as joias recebidas eram itens personalíssimos. É interessante que a Polícia Federal diz, né, que a diferença dos casos, segundo integrantes da Polícia Federal, é a tentativa de venda e compra dos itens recebidos por Bolsonaro, e essas mesmas fontes argumentam que a tese de um órgão de contas não deve prevalecer sobre o Código Penal. Só que a tese do órgão de contas não pode prevalecer sobre o Código Penal, porque Jair Bolsonaro está sendo acusado ali de organização criminosa e lavagem de dinheiro, só que de joias que não tinha proibição. Como é que é lavagem de dinheiro? E como é que é a organização criminosa, se o Tribunal de Contas entender que as joias pertenciam a ele? Se as joias pertencem a ele, enquanto presidente da República ou ex-presidente, se o Tribunal de Contas entender que as joias eram presentes personalíssimos e, portanto, assim como o presidente Lula, Jair Bolsonaro também poderia ficar com esses presentes, já que não existe lei que proíba, lei em sentido formal, criada e aprovada pelo Congresso Nacional e não o entendimento do Tribunal de Contas. Se não existe lei para criminalizar e os presentes são dos presidentes, como sempre foram, então Jair Bolsonaro, ele poderia sim ter feito o que ele quisesse do presente dele, né? Poderia ter vendido. Agora, como ele foi obrigado a devolver por conta dessa falta de um entendimento consolidado, ele que já tinha vendido, ele mandou recomprar para que pudesse devolver. Agora, se a tese ele poderia ter ficado com os presentes, o presente era dele, ele podia ter feito o que ele quisesse. Obviamente que no caso de ter vendido fora do país, né, ter voltado fora para a joia, tentando burlar a receita, aí é um crime diferente. É um crime para sonegação de imposto e não um crime de peculato ou lavagem de dinheiro. Nesse caso, se o entendimento do TCU passa a ser esse, aí sim eu concordo com você que as joias passariam a ser dele, do ex-presidente, e aí ele pode fazer o que bem entender. O problema foi a conduta no momento que ele sabia que não podia. Esse é o detalhe que não vai ser apagado. Eu acho que esse entendimento vai sim ser usado pela defesa e vai prosperar. É um entendimento justo, é um entendimento legítimo para ser usado pela defesa de Bolsonaro e vai prosperar e ele vai ficar livre desse processo. Eu pelo menos entendo dessa forma, mas a gente não pode esquecer o formato como foi feito pelo um presidente da República no exercício do seu mandato, surrupiar umas joias, mandar vender nos Estados Unidos, fazer toda uma operação de guerra para receber esse dinheiro em espécie, ou seja, se naquele momento ele sabia que era dele, não precisaria de nada disso. E só foi o advogado lá fazer aquela outra lambança, foi buscar para fazer a revenda de um dos pertences, porque o Patek Philippe nunca apareceu e foi vendido também. E o ajudante de ordem Cid disse que deu dinheiro pessoalmente a Bolsonaro. Então, há duas situações.
a atual, que ele certamente vai ser beneficiado pelo novo entendimento do TCU, e é assim que deve funcionar. Se há um entendimento para que vale para um, deve valer para todos. Mas a gente não pode esquecer o formato como foi feita essa venda e esse sumiço das joias aqui do Brasil. Não, a venda a gente não pode esconder, mas mostra que ele saiu da presidência da República depois de 4 anos liso, precisando vender um presente, né, para pegar o dinheiro, diferente de outros presidentes que foram condenados em 3 instâncias por roubarem o país. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala de taxa olímpica. Teremos ou não? A gente volta já. Agora. Estamos apresentando 12 em ponto 98. A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha. O que todos têm em comum? Eles não têm plano, tem Multimedical. Um jeito mais prático e acessível de cuidar de você. Medicina de ponta bem mais em conta. São mais de 30 especialidades médicas e exames sem assinaturas ou carência. Só agendar e pronto. Perfeito para a dona Irene, para a Ana, perfeito para você. Não tem plano? Tem Multimedical. Agende já. Central de Consultas 2030-8004. Multimedical. Presidente Bandeira do Alecrim. Dia dos Pais Super Fácil Atacado. Ofertas imbatíveis todo dia. Melão espanhol quilo, 1,79. Alho a granel quilo, 24,99. Goma fresca delícia potiguar 1 quilo, 3,95. Ovos brancos extra nordestão com 30 ou caipira Vida Gema com 20, 13,98. Colchão mole de sol quilo, 31,90. Super Fácil Atacado. Fácil comprar, fácil economizar. Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Então, troca que resolve. Não fique sem assistir tudo que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E beneficiário de Programa Social Federal pode ter direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle instalado aí na sua casa. Saiba mais pelo 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. Vem aprender a dancinha do Pipos Vitaminado. Chega junto que eu vou te ensinar. Pipos Vitaminado faz a gente dançar. Entre na vibe de Pipos e cai no rebolado. Vitaminado, Pipos é vitaminado. É vibração, é sabor, é vitamina, tá ligado? Vitaminado, Pipos é vitaminado. Faça você também a dancinha de Pipos. Só com Pipos, viu? Vitaminado, Pipos é vitaminado. 98. Aproveite o nosso super plantão de matrículas UNP no dia 8 de agosto. Essa é a oportunidade perfeita para você transferir o seu curso, fazer uma segunda graduação ou voltar a estudar na única universidade privada do Rio Grande do Norte, nota máxima no MEC. E no dia 8 de agosto teremos atendimento presencial das 9 às 21 horas para você tirar todas as suas dúvidas e bater um papo com os coordenadores dos cursos. Garanta condições exclusivas. Venha para a UNP e transforme sua carreira. Vale a pena, vem pro Vale, vale a pena, vem comprar. Começou a melhor promoção da cidade. Bota fora do Vale do Pará. Aproveite ofertas imbatíveis de 4 a 17 de agosto. E só amanhã, eu disse só amanhã, tem caixa acoplada Luzarte só R$289. Tinta Glazur acrílica Souvenir só R$119. Visite nossas lojas ou compre pelo Vale Zap. Vale do Pará. Aqui vale a pena comprar. Ofertas de férias é no Queiroz Atacadão. Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Belo Grão, 4,98. Farinha de trigo fino 1 quilo, 3,98. Leite condensado Piracanjuba ou Moça, 5,48. Leite em pó Ninho 750 gramas, 26,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Queiroz Atacadão e economize de verdade. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. Não importa quanto tempo passe, tem coisas que o seu pai guarda pra sempre. Os momentos com você. No Dia dos Pais, crie novas memórias com ele no Shopping Cidade Jardim. Compartilhe bons momentos e os melhores presentes. Shopping Cidade Jardim, o shopping de todo dia. 12 em ponto 98.
volta, 13h28, último bloco aqui do 12 em Ponto. A gente traz agora uma notícia da Editoria de Polícia que está no portal da 98 FM. Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro carbonizado em Parnamirim. Pois é, aconteceu na manhã desta quinta-feira no conjunto Parque das Árvores em Parnamirim, na Grande Natal. O corpo de um motorista de aplicativo. A vítima foi identificada como Antônio Maxwell da Silva Dantas. Segundo a família, o motorista estava desaparecido desde as 19 horas desta quarta-feira, quando saiu para fazer uma corrida particular, ou seja, fora do aplicativo. Ele compartilhou a localização em tempo real, mas a ferramenta parou de funcionar cerca de 40 minutos depois, o que preocupou os familiares. Ele morava em Felipe Camarão, bairro da Zona Oeste de Natal. Agente do 3º Batalhão da Polícia Militar da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil e do Instituto Técnico Científico de Perícia, estiveram no local. Uma perícia será realizada para tentar reconstituir como aconteceu o crime. O corpo de Maxwell foi encontrado dentro do porta-malas. Um óculos que seria da vítima foi encontrado do lado de fora do carro, o que sugere que o motorista foi assassinado primeiro e só depois foi colocado dentro do veículo, que em seguida foi incendiado. Então, notícia agora, que a gente tem entre os destaques do portal da 98 da Editoria de Polícia. Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro. A gente tem também uma outra reportagem também que é destaque na Editoria de Polícia, está no portal da 98 FM, e a gente traz agora para vocês, que é sobre a Operação Transferban. Polícia faz buscas contra esquema de fraude em exames de CNH no Rio Grande do Norte. A Polícia Civil deflagrou na manhã também desta quinta-feira. A ação tem como alvo um suposto esquema criminoso de falsificação de comprovantes de residências para obtenção irregular da Carteira Nacional de Habilitação. Ao todo foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em casas localizadas no município de Campina Grande, na Paraíba. A reportagem completa com detalhes desta operação você tem também no portal da 98 FM. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. A gente só reforça aqui, vai também pro portal do 98 FM, porque o nosso tempo tá esgotado, que a gente chamou da taxa olímpica, tá? Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagarem imposto de renda sobre aí os prêmios recebidos pelas Olimpíadas de Paris 2024. Então, notícia também que está no nosso portal da 98 FM. Boa notícia, inclusive, para os atletas olímpicos, né? Merecido, eles nos representam, ralam muito para chegar lá, e não é justo agora que o governo, que o Estado brasileiro tente se apropriar ali de parcela da sua premiação. Pois é, o COB celebrou a medida foi assim, né? Ninguém está dizendo que não foi, está falando que não é justo que o Estado se aproprie. O justo é fazer o que o presidente fez atualmente e beneficiar realmente os atletas. Foi exatamente o que eu disse. Tempo esgotadíssimo. 12 em ponto vai ficando por aqui, mas a boa notícia é que amanhã tem mais, e hoje às 18 horas, pesquisa 98 FM, Data Vero aí na disputa pela Prefeitura de Natal, também de vereadores, avaliação das gestões aí municipais, estaduais, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também. Então, pesquisa quentinha às 18 horas no Repórter 98. Amanhã a gente atualiza tudo para vocês, não se preocupem. Pois é, amanhã toda a repercussão aqui no 12 em ponto 98. Aproveito para convidar, me segue lá no Instagram, @AKJornalista, ou blog da Karina com K e 2 N's. Você será muito bem-vindo. Uma ótima tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela audiência, boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, te esperamos aqui às 12 em ponto. Até lá. Você acabou de ouvir 12 em ponto 98.